pessoal, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 19 de janeiro, e eu tô aqui para fazer mais um resumo da semana de trabalho desta sua vereadora. Então, prestando contas para vocês o que é que eu fiz ao longo dessa semana aqui no gabinete, na Câmara de Taubaté. Na segunda-feira, a gente completou 100 dias de um prazo de iluminação no bairro do Chácara Silvestre, fruto do nosso gabinete itinerante, né? A gente vai, colhe as dificuldades, as demandas coletivas do bairro, depois a gente volta, elabora documentos, encaminha para a prefeitura, enfim. E aí venceu esse prazo, a gente está acompanhando aí a situação da iluminação lá do bairro que foi apontada no gabinete itinerante e que não ocorreu. Inclusive a licitação dos mototaxistas também, um assunto que a gente tem acompanhado desde o final do ano passado. Na verdade, a gente já elaborou alguns requerimentos de informação também desde o meio do ano passado, 2017, e a gente tinha como um prazo apontado pela Secretaria de Mobilidade de Taubaté que na primeira quinzena do ano de 2018, de janeiro, sairia essa licitação aí para que se ocupe, né, os espaços que ainda estão vagos para mototaxistas trabalharem na cidade de Taubaté. E também, infelizmente, mais um prazo que não foi cumprido pela Prefeitura de Taubaté. A gente está acompanhando, vai elaborar os documentos e fazendo aqui a nossa pressão, nosso acompanhamento, a nossa fiscalização. A gente também teve, ao longo da semana, na terça teve um pouquinho e na quinta também alguns atendimentos, pessoas que estiveram aqui, alguns agendados, outros que só apareceram aqui no gabinete para conversar com a gente, trazer alguns problemas. Ao longo da semana a gente realizou também a conclusão ainda do nosso planejamento que a gente começou lá na semana passada, na primeira semana oficialmente de trabalho. Eu até trouxe aqui para vocês verem, tudo isso daqui foi o que a gente fez ao longo de 2017. A gente fez aqui um brainstorm, um toró de ideias, como diz a Mari, e lembramos, só que foi um toró de memórias. A gente lembrou tudo que a gente fez ao longo do ano de 2017, todas as lutas, todos os problemas da cidade de Taubaté que foram trazidos pela nossa população aqui ao nosso gabinete, e a gente retomou todos eles, a gente releu todos os requerimentos de informação, todas as ações que foram feitas, representações ao Ministério Público, isso, o que é que eu fiz com relação a isso, o que é que foi feito com isso, aonde parou e tal, e a gente passou item por item e vimos aonde parou a situação e planejamos agora ao longo de 2018 o que é que a gente vai fazer para concluir essas coisas que foram iniciadas em 2017, sendo que algumas aqui a gente riscava, né? O que foi concluído, os assuntos e tal, a gente dava um risquinho ali, ou que não tem o que a gente possa fazer mais. Então a gente vai informar as pessoas e só ir acompanhando a população naquilo que não nos compete, não é de minha responsabilidade. Eu também tive ao longo dessa semana, na quarta-feira de manhã, uma reunião com a deputada Poliana Gama, que foi vereadora aqui em Taubaté, que é do PPS, meu partido, a presidente municipal do PPS. Fui lá, assim como eu fiz no primeiro semestre de 2017, e acabou o semestre, eu fui lá como vereadora do partido dela, prestar contas, apresentar o meu trabalho. Acabou mais um semestre, agora no início do ano eu fui de novo mostrar e apresentar todo o meu trabalho do ano que passou, e a gente também programou, discutiu algumas coisas, demandas da nossa cidade, que ela como deputada pode lutar, acompanhar, enfim, ao que é de competência dela, né? Sempre muito disposta aí para lutar pela melhoria da nossa qualidade de vida, da nossa cidade, da RM Vale como um todo. Na quinta de manhã eu estive na rádio, no programa da vereadora Vivi, né? Vivi lá na rádio Cacique. A gente também fez um balanço do ano que passou. Foi muito legal, discutimos alguns temas desse ano, eleições de 2018 para presidente, enfim. Falei dos trabalhos, dos projetos de lei, de tudo que a gente tem feito. Também teve ontem, quinta-feira, na parte da tarde, a apresentação do plano de desenvolvimento do bairro Chácaras Reunidas. Na verdade, eles chamam São Judas, né? Por que tá Chácaras Reunidas? Tava na agenda, mas é de São Judas, lá perto do Itaim, em que eles fizeram, desde 2015, eles se organizaram, a Associação de Moradores, e construíram um plano de desenvolvimento do bairro, que é muito legal, muito valoroso. Parabéns àquele bairro, a essa associação, e que as outras possam tomar como exemplo, possam aprender, trocar ideias, para que possam replicar nos seus bairros também. Isso é muito importante, tá? Ontem, na parte da
da tarde, no finzinho do dia, eu tive uma reunião com o promotor, Dr. Sampaio, do Ministério Público do Estado de São Paulo, aqui em Taubaté, em que eu fui também fazer uma reunião de revisão com ele do ano passado, das ações e representações ao Ministério Público que eu fiz, daqueles problemas da cidade. Aí nós alinhamos como é que ficou o resultado de cada coisa, alguns que ele entendeu que não era de competência dele, ele devolveu e indeferiu, outros acolheu para abrir ação civil pública, enfim, dar encaminhamentos. A gente alinhou o que é que cabe na competência ou não, porque isso é uma questão jurídica do direito e que é muito complicado de entender. Eu estudei bastante, eu li das legislações, procurei entender até onde estão as competências. A gente consulta aqui os advogados, que nos auxiliam, também os promotores da própria Câmara Municipal, mas ainda assim ele próprio disse para mim, me instruindo, falou: não fique receosa, porque é uma questão de interpretação das leis que às vezes nós mesmos, operadores do direito, pessoas com os cargos públicos, e tá caindo meu microfoninho aqui, nós também temos questões com relação a isso, tem posicionamentos e interpretações divergentes sobre o que é competência do Ministério Público ou não, de todos os casos problemáticos que nós tivemos que representar ao Ministério Público no ano passado em defesa da nossa população. Professores, os mototaxistas agora, questão dos enfermeiros sem o salário, a questão do ponto deles, o parquinho superfaturado, o pagamento da licença-prêmio para a secretária de Finanças Odila, enfim, tudo isso nós discutimos ontem lá. Hoje, sexta-feira, a gente está finalizou na verdade agora já o nosso planejamento, nesse horário que eu tô gravando para vocês. A gente está dando andamento aqui nas nossas pesquisas internas, arrumando, corrigindo as falhas, os probleminhas nas nossas planilhas, no nosso registro de dados dos nossos trabalhos do ano passado. E também estamos acompanhando algumas pendências aí. No vídeo da semana passada, por exemplo, eu falei para vocês que eu ainda não tive o retorno do capitão Pereira lá da polícia. Eu gravei o resumo na frente do Joaquinzão, por conta daquele questão que eu levantei no início do ano, da falta de procedimentos e regras claras e de contagem do número de pessoas assistindo, de espectadores ali dos nossos jogos no Joaquinzão, nesse campeonato paulista, no Paulistinha também. E aí ele respondeu pra gente, ele deu o posicionamento e deu um retorno que eu concluo esse vídeo dizendo pra vocês. Ficou assim: sobre o meu pedido de criação de procedimentos, de regras sobre o que pode e o que não pode, ele achou melhor não, ele achou que ficaria difícil, porque aí se a polícia esquece de colocar alguma coisa, ele acha que geraria um conflito, enfim, mas ele acolheu a nossa sugestão de fazer uma ampla divulgação, comunicação preventiva, nas redes sociais da polícia, do próprio clube, para que as pessoas saibam: olha, hoje é dia de jogo, vá preparado ao estádio, lembre-se de não levar isso, chegue cedo, porque dependendo do que a polícia identificar por segurança, pode ser interrompido o acesso ao estádio. Então vai fazer essa comunicação preventiva. E a outra sugestão que eu dei é de que seja feitas articulações aí com os atores necessários, com a Prefeitura de Taubaté, com a Federação Paulista de Futebol, para que haja ingressos, ainda que seja grátis, gratuito o acesso, mas assim como acontece com o vôlei. É importante que tenha ingresso para que seja possível contabilizar e não fique mais na base do olhômetro da polícia para saber se tem muita gente, se não tem, se cabe mais gente ou não. E ele acatou e vai levar adiante essa discussão para a gente ter ingressos aí, contabilizar o número de pessoas no estádio do Joaquinzão, certo? Foi um pouco da nossa semana de trabalho, fico aqui à disposição. Um bom fim de semana de janeiro aí, desse verão gostoso para todo mundo, e nos vemos na semana que vem com muito mais trabalho e a gente prestando contas para vocês. Obrigada!